Olá, esta é a segunda aula do Caderno da Cidade da Prefeitura de São Paulo. Essa aula é para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos continuar dando sequência ao estudo dos conjuntos dos números dos conjuntos numéricos. Nós fizemos uma introdução sobre o conjunto dos números naturais, números inteiros e paramos nos números que são conhecidos como números racionais, que podem ser representados da forma A sobre B, que nós chamamos de fração, certo? Então, todo número natural também é um número racional, todo número inteiro também é um número racional, mas só que nem todo número racional ele é natural e ele é inteiro. Então ele tem uma característica específica. A primeira característica que a gente percebeu é quando a gente divide os dois números que estão na fração numerador pelo denominador, a gente tem um número decimal finito. Por exemplo, na última atividade que vocês fizeram, que tinha que representar uma fração 26 sobre 50, vocês dividiram, deu 0,52. Isso é uma característica do número racional, é o número de casas finitas, certo? Agora nós vamos ver na aula de hoje a outra característica do número racional, que seria o número infinito, porém repetindo o mesmo algarismo sempre. Isso tem um nome específico. Não sei se vocês lembram como é que chama. Quem não lembra, a gente vai colocar aqui. E o tema principal da aula de hoje é pegar essa dízima periódica, que é chamado, tá? Para quem não lembra, mas aqui no material vai falar, e transformar para a fração que gerou essa dízima periódica, que essa fração é chamada de fração geratriz. E aí o que acontece? Nós vamos ver alguns métodos, vamos ver os métodos que tem aqui no caderno, eu vou colocar alguns outros também, que aí pode facilitar para vocês, e aí transformar essa dízima periódica numa forma de A sobre B, porque aí tem o que? Por isso que é um número racional, ele tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? Eu consigo transformar qualquer número racional na forma de A sobre B, na forma de fração. Já adiantando o outro conjunto, o conjunto dos números irracionais, ou seja, ele não tem uma razão de ser, ele é um pouquinho parecido, só que a gente não consegue representar ele numa forma de fração, de A sobre B. Aí tem a característica do número chamado irracional, ou seja, ele não tem uma razão de ser. Mas vamos lá, vamos fazer algumas atividades do Caderno da Cidade. Então aqui eu tenho a página 11, aí tá falando aqui da roda de conversa, mas não vai ser uma roda, vai ser individual mesmo, você sozinho aí responder. Você conhece algum número racional que é expresso na forma decimal com uma quantidade infinita de casas decimais? Explique. Bom, então, como é uma pergunta pessoal, você coloca que sim ou que não. E se você conhece, ele pede para você explicar como chama esse número, que é o mesmo número repetido várias e várias vezes após a vírgula. Isso tem um nome específico. Se você não sabe, depois aí a gente vai explicar como é que chama. Mas bom, vamos lá. Continuando aqui, nós fizemos o item 1 aula anterior, agora nós vamos fazer o item 2 e os outros que vêm aí. A Organização Mundial da Saúde, OMS, fixou em 5 minutos a duração ideal do banho para conseguir o uso sustentável de água e energia. Quanto tempo você demora no banho? Eu coloquei um exemplo meu aqui que em média eu gasto 10 minutos para o banho. Mas só para discutir aqui um pouquinho sobre o consumo de água, que é um dos temas da atividade aí, desde a primeira, o consumo de água com um banho de 15 minutos, em média, é 135 litros. Então, por exemplo, só para a gente relacionar com o material, a gente fez uma atividade que falava que, em média, uma pessoa gastava 110 litros d'água por dia. Então, se você observar, né, essa comparação que eu falei para vocês, tem pessoas que com banho já fura tudo isso aí, porque se ele gasta muito tempo tomando banho, ele vai gastar muita água, né? 15 minutos é um tempo grande, mas tem gente que passa uma hora tomando banho. Mas vamos lá. Quanto desperdício, né? Para o planeta e para o bolso também. Ainda na pesquisa realizada por Gabriel e Denise, 2 estudantes a cada 6, e mais um professor, né? responderam que demoram cerca de 10 minutos para o banho.
certo? É o dobro do tempo estipulado aí pela OMS. Os dois amigos resolveram verificar outras formas de escrever a relação 2 estudantes a cada 6, ou 2 a cada 6. Ele escreveu de duas maneiras. Por extenso, 2, né, de 6, e também pela representação numérica, o algarismo 2 e 6, certo? Aí, a partir daí, desse dado, a gente vai fazer algumas representações dos números racionais. O item A. Fizeram primeiro a relação 2 a cada 6 na forma fracionária. Fácil, né? Que é um número racional, eu posso representar na forma A sobre B. Então, tranquilo. Bom, o item B, fizeram a forma decimal. Então, o que você vai fazer? Igual fez na atividade anterior. Você vai pegar os dois números que você colocou, numerador, é o número de cima, denominador, a par de baixo, e vai fazer a divisão, certo? Eu aconselho você parar o vídeo, fazer a divisão e depois continuar assistindo para saber a sequência da atividade, porque o item B, né, ele tem a ver com o item C, uma sequência de atividades, tá? Bom, depois de fazer a divisão, vamos ver aqui, ó. Ficaram pensando que a representação decimal 0,33333 que é o que você chegou aí na divisão de 2 por 6, diferencia-se da representação decimal encontrada na divisão 26 por 50, ou seja, 0,52, que é da atividade, o item 1, que vocês fizeram a divisão lá, certo? Então, o que a gente percebe? Que existem duas formas diferentes de representar os números racionais, que o que é chamado de decimal infinito, que é esse daí que vocês acabaram de fazer 2 para 6, e o da aula passada, da 26 sobre 50, que é um decimal finito. Então, tem duas características, lembrando que os conjuntos numéricos, os números, eles agregam algumas características. Ajude-os a escrever a situação e justifique. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar a definição do que vem a ser um número racional. Se você quiser resumir e tal, eu coloquei a definição do que é. Então, isso aqui, ó, os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração, certo? Ou seja, ele tem uma razão de ser. E esses números podem ser apresentados na forma decimal finita, que é o exemplo do 0,52, e da forma decimal infinita e periódica, que é o exemplo do 0,33333, certo? Então, são duas características que são apresentadas para ser um número racional. Então, tem uma forma inteira que a gente viu, tem a forma natural, mas essa característica dessas duas que eu coloquei, elas são específicas para o número racional. Essas são as duas características que ele possui, certo? Se quiser resumir, mas se quiser copiar também, fique à vontade. Mas essas são as características que a gente tem. Aí, o mais específico que nós vamos ver da aula de hoje é essa segunda característica, o decimal infinito e periódico. Então, vamos ver aqui, ó, tome nota, que é o que está colocando aí. A gente só vai grifar, porque já está a definição. Denise comentou com a sua professora sobre os resultados da divisão encontrada na pesquisa. Ela explicou que o resultado encontrado na divisão de 2 por 6 é uma representação decimal infinita, ou seja, quando lógico que você não precisa fazer, mas você vai fazer alguma, você já vai perceber que vai dar sempre o mesmo algarismo, no caso 3, certo? Ou seja, a divisão não acaba, e há um algarismo que se repete infinitamente na divisão, no caso 3. Esse resultado é um número racional chamado de dízima periódica. Então, a dízima periódica é justamente isso aqui. Acabou de cair a apostila aqui no chão, mas vamos embora. É justamente isso daí. Ele tem o mesmo dígito repetindo várias e várias vezes. É periódico por quê? Porque repete por um período. Não precisa ser, por exemplo, só o 3, o 4, o 5. Pode ser de 2 em 2, pode ser de 3 em 3, o mesmo número repetindo periodicamente, tá? E o algarismo, ou grupo de algarismo, que aí já está falando que pode ser mais que um, que se repete é chamado de período de repetição. Então, se repete de 2 em 2, repete de 3 em 3, repete de 1 em 1. No caso do material aqui, a gente tem ou repete o mesmo algarismo várias vezes, ou seja, o período é igual a 1,
ou repete 2 algarismos na dízima periódica, ou seja, o período de repetição é 2, tá? Mas pode ter mais, mas o mais comum são esses daqui. E aí, no material, ele vai discutir as formas ou os métodos matemáticos que tem para você pegar uma dízima periódica e transformar numa fração que é chamada de fração geratriz. Então vamos continuar aqui. Ó. Aqui foi o resultado da divisão que vocês fizeram, né, com excelência. Lógico que vocês fizeram, são bons alunos e tal, mas é a ideia de como fazer o passo a passo aí do 2 dividido para 6, certo? Aí tá lá, e aí isso que é chamado de dízima periódica, esse 0,33333. E aí ele grifou ali, ó, período da dízima periódica. Então o que que acontece? Como repete o 3 várias e várias vezes, o período de repetição é igual a 1, certo? Mas tem casos que pode ser diferente, tá? Bom, aí o que que acontece aqui, ó? Ela explicou que, nesse caso, a divisão não tem fim e o algarismo 3, que é o período, certo? Se repete infinitamente. Mostrou ainda que é possível representar esse período de duas formas. Então, a forma mais comum é a gente colocar 0,333 e as reticências, para indicar que isso repete infinitamente, que é a característica de um número racional. A outra forma é a segunda maneira, que é você colocar 0,3 e a barra na parte superior. É uma outra anotação matemática para indicar que este número 3 vai ser repetido de várias e várias vezes. Mas a mais comum é a primeira que a gente usa, certo? Gabriel gostou da explicação e fez várias divisões. Com o auxílio da calculadora, eu creio que vocês não vão fazer assim, né? Porque é muito fácil fazer essa divisão. Mas vamos lá, né? Não tem como eu ver se vocês estão fazendo com a calculadora ou não. Para encontrar as representações decimais dos números racionais representados na forma fracionária. Então aí tem uma sequência de vários e vários números para vocês poderem fazer. Se vocês quiserem fazer na calculadora, né, pode fazer, não tem como eu verificar, mas tem do A até o E, até o H, certo? Eu vou fazer um aqui, porque é tranquilo de fazer isso daqui. Você pode fazer na calculadora se você quiser, mas se você pensar um pouquinho, né, quando a cabeça não pensa, o braço cansa, não é isso? Então você consegue verificar um padrão matemático aqui. Eu coloquei o resultado de duas desta parte aqui, mas você pode fazer duas outras. Então o resultado da E ficaria assim, ó, 0,66666, o 6 vai repetir várias e várias vezes. E o do G que eu coloquei é 0,353535, certo? O que a gente percebe? Porque a matemática é a ciência que estuda os padrões. A gente estabelece padrão para as coisas. É isso que a gente faz na matemática. No primeiro caso, como era 6 dividido para 9, a gente percebe que o algarismo que está no numerador, ele vai ser repetido várias e várias vezes. Tá? Então aqui a gente tem item aqui, ó, por exemplo, no item 4, qual vai ser o 4 sobre 9? Qual vai ser o algarismo que vai repetir várias vezes após a vírgula? 5 sobre 9, qual vai ser o algarismo que vai repetir várias vezes após a vírgula? E a parte de baixo, no caso o 9, vai ser o período de repetição, ou seja, para cada período de repetição eu tenho um 9. No caso do G, o que acontece? É 99. Não é? Ou seja, o período de repetição do algarismo tem a ver com o denominador dessa fração. Ali, no caso do G, que eu mostrei para vocês, a repetição do dígito vai ser de 2 em 2, por isso que eu tenho 2 9 na parte de baixo. E o 35 é o numerador, certo? Por exemplo, do 46, qual vai ser o algarismo, ou qual vai ser o número que vai repetir após a vírgula? Todos vai ter 0, né? Obviamente todos vão ter 0, nesses casos aqui. Mas tem o algarismo que vai ser repetido várias vezes, porque senão não é dízima periódica, certo? E aí o período de repetição tem a ver com o número de noves que tem na parte de baixo dessa fração. No caso do F, deixa eu ver se tem mais algum outro aqui, do C, do D, do F e do H, o período de repetição vai ser de 2 em 2. Então, só para fechar, o número que está na parte de cima vai ser o que vai ser repetido na dízima periódica. E aí ele pode ser repetido nesses casos que ele colocou, de 1 em 1 ou de 2 em 2, certo?
E aí, tranquilo, aí você consegue fazer isso aí sem calculadora numa boa. Se quiser conferir na calculadora também, pode conferir, mas o ideal é que você entenda o raciocínio, porque se você entender essa ideia, você faz muito mais rápido do que na calculadora, certo? Aí ele pede para a gente fazer uma relação, tá? Eu expliquei, você pode colocar com as suas palavras aí como que você vai fazer, mas olha lá. Depois de achar os resultados das divisões, Gabriel analisou os numeradores, que é a parte de cima da fração, certo? Das frações e os quocientes. Os quocientes, só para lembrar, por isso que chama de números racionais a letra Q representa, que é quando eu divido dois números, o resultado da divisão é chamado de quociente, tá? Percebeu a regularidade e fez a descoberta. O que ele descobriu? Ele descobriu um padrão de regularidade nisso daí. Não é? Eu vou explicar e vocês tentam escrever com as palavras de vocês, que eu acho que vocês vão conseguir uma definição melhor do que eu falar para vocês. Então, o que ele percebe? Ele percebe que o número que está no numerador vai ser o número que vai repetir na dízima periódica, certo? E o período de repetição tem a ver com o número de noves que tem no denominador, na parte de baixo da fração. Ou seja, se for um 9, eu tenho o mesmo número repetido várias e várias vezes. Se for 2 noves, eu tenho o número repetido, tenho dois números no caso, né? Então o período de repetição é de 2 em 2. Se for 3 números, tenho 3 noves. Se for 4 números, tenho 4 noves. E assim vai. Mas no caso aqui do material, ele só dá esses dois exemplos de dízima periódica, que é o período de repetição de 1 em 1, tá? Ou o período de repetição de 2 em 2. Mas o número de noves que tem na parte de baixo tem a ver com o número de dígitos da dízima periódica que vai se repetir, certo? É essa que tem a ver. Resume isso aí que eu falei, coloca com as palavras de vocês que vocês vão fazer uma definição melhor do que eu falei aqui. Bom, dando sequência, atividade 4 é o principal item aqui de hoje, dos números racionais e especificadamente falando das dízimas, tá? Denise era muito curiosa e queria saber como uma dízima periódica podia ser representada na forma fracionária, que vai ser o contrário agora, vai dar a dízima e a gente tem que fazer a fração. Tinha visto em sua pesquisa que 0,333 é igual a 2 sobre 6, que mostrou lá no item, né? E ou 0,333 é igual a 1 sobre 3. Aqui o que foi feito, não sei se você percebeu, a simplificação por 2. Dividindo o número de cima, numerador por 2 e denominador por 2, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 também dá 1. Ou seja, são frações que a gente fala que são equivalentes, certo? Representam a mesma quantidade. Ou o 0,333 também é 3 sobre 9. Aqui, se a gente pegar, por exemplo, a fração 1/3, por exemplo, e multiplicar por 3, os dois números, a gente chega no 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. É a mesma fração, só que ela está sendo representada de várias maneiras diferentes, mas se você for dividir, você vai ter a mesma dízima periódica, é isso que está falando. Mas queria saber como uma dízima periódica qualquer pode ser representada na forma fracionária. Ela sabia que a escrita fracionária de uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma dízima periódica e fazer o processo contrário. Qual é o processo contrário? Transformar ela numa fração, que é chamada de fração geratriz, o próprio nome já diz, né? Qual é a fração que gerou aquela dízima, certo? Bom, então vamos lá. Gabriel ficou curioso também e encontrou uma maneira de escrever a fração geratriz da dízima periódica. Veja o que ele encontrou, tá? Tudo no material. Aqui está o passo a passo que vai usar o que a gente conhece em matemática como equação. Então, ele vai utilizar algum artifício matemático para poder descobrir qual foi a fração que gerou a dízima. Então, o exemplo que ele deu da dízima é 0,55555. Bom, isso é fácil da gente fazer sem cálculo, é só a gente ver. Por exemplo, qual é o número que vai ficar na parte de cima? Se a dízima está repetindo de 5 em 5 em 5, o número que vai ficar em cima é 5, tudo bem? E o período de repetição é 1, porque ele repete os 5 várias e várias vezes, ou seja, o período tem a ver com o número de noves que a gente vai fazer. Então, a fração que gerou isso aí é 5 sobre 9. Por exemplo, se fosse 0,44444,
qual que seria a fração geratriz? 4 sobre 9. Tudo bem? Mas ele vai fazer o passo a passo aqui usando os conceitos da equação, que é uma maneira de fazer também, e aí você que vê qual é a maneira mais fácil para você. Bom, chamou de dízima periódica o x, então aqui essa chamada de dízima periódica simples, tá? Então é isso aqui, uma fração, como a gente não sabe qual que é, só lembrando, a gente chama de x um número que a gente não sabe qual que é, ou seja, não sabe qual foi a fração que gerou isso daí, por isso que a gente chamou de x. Como o período é formado por um algarismo, ele multiplicou ambos os membros da igualdade por 10. Porque fazendo isso, a gente tem a ver com o período de repetição. Multiplicando por 10, lembrando, é o contrário da divisão. Quando a gente divide por 10, a gente conta casas para a esquerda para colocar a vírgula, certo? Quando a gente divide por 10. Quando a gente multiplica por 10, é o processo contrário, ou seja, vai contando casas para a direita. No caso, como o 10 tem um zero, eu conto uma casa para a direita. Se fosse por 100, contaria duas casas, se fosse por 1000, 3 casas e assim vai. Ou seja, a quantidade de zeros que eu tenho, eu vou contar as casas agora para a direita, não para a esquerda, que nem a gente faz no sentido contrário, né? Então tem que tomar cuidado com a parte de esquerda e direita, certo? Que aí o pessoal se confunde muito nisso aí, principalmente para quem é canhoto que vê o mundo ao contrário. Bom, vamos lá. Continuando aqui, então, ó lá, era x, então ficou 10x. Era 0,5 vezes 10, ficou 5, porque o que aconteceu com a vírgula? Ela andou uma casa para a direita, certo? Então ficou 5,55555, certo? Aí o que ele fez? Para achar a fração que gerou isso daí, ele fez a subtração dos dois valores. Então ele pegou 10x, que é igual a 5,5555, que é a dízima periódica, e subtraiu pelo número inicial que ele chamou de x. E o x é igual a 0,5555. Certo? O que ele fez aqui? A parte da dízima cancela uma com a outra, que eu estou subtraindo duas coisas iguais, dá igual a zero. E aí resolve só a parte inteira, que é o que? Fazer 10x menos 1x. Se eu tenho 10, tiro 1, sobra 9, né? 9x. E na segunda parte, cortando a dízima, vai ficar 5 menos 0. 5 menos 0 é igual a 5. Como o objetivo é encontrar o valor de x, e como que a gente resolve as equações? Certo? As equações a gente aplica as operações contrárias. Aquele 9, ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, a fração que gerou isso daí seria 5 sobre 9, que é a fração geratriz. Ah, precisa fazer desse jeito? Precisa fazer se você quiser. Mas é aquilo que eu falei, quando você pensa, o braço não cansa. A gente percebeu o padrão matemático lá, igual eu falei. O número 5 é o que repete várias e várias vezes, e o período de repetição é o número de noves que eu coloco. No caso ali é 555, é um período de repetição, certo? Então é um 9. Se fosse 2 noves e assim vai. Mas também, além desse jeito, às vezes a pessoa não consegue fazer assim observando, tem um método prático que tem a ver com isso daqui que eu acabei de passar para vocês, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente observar. Ó, se fosse... É 3 maneiras de fazer. Você pode olhar e fazer, você pode fazer usando o método aí da resolução de equação. Essa é uma terceira forma de fazer, pelo menos uma aí você tem que compreender. Então, uma maneira geral de fazer isso daqui é o seguinte, é 0,22222, certo? Aí nós vamos pegar o período que repete primeiro. Se repete de 22222, então o período de repetição é 9. É 2, né? É de 1 em 1. Então, o número de algarismos que repete vai ser o número de 9 que nós vamos colocar no denominador. No caso é 222, 9 só. Aí o que tem? A gente vai pegar o algarismo que repete, no caso ali é o 2, certo? Então eu vou colocar o 2 no começo. E nós vamos colocar o período e a parte inteira. O que é a parte inteira? A parte inteira que está antes da vírgula, certo? Antes da vírgula eu tenho 0, tá? Então ali eu vou colocar um período e uma parte inteira. No caso ali só tenho 2 e 0, então vai ficar só o 2 mesmo, certo? E aí vou subtrair pela parte inteira, no caso a parte que está antes da vírgula. Então vai ficar 2 menos o 0 é igual a 2, certo?
Então, só para recapitular. Então, o período é a parte inteira. O que seria o período da parte inteira? Seria o 2, que é o que está repetindo, certo? E mais o 0. 2,0. 2,0 é o próprio 2, não é isso? Então, por isso que ficou lá só 2 na parte inteira. E aí, subtrair pela parte inteira, só a parte inteira da dízima. O que é a parte inteira? É o número que está antes do 0. Antes da vírgula, que é só o 0. Então, fica 2 menos... 2 menos 0 costuma dar 2, aí tem essa parte feita aí, tá? E esse que eu coloquei para vocês, o método prático, é um resumo do que foi feito aqui na parte, vamos dizer assim, algébrica, com equação, tá? Então, essa dízima periódica simples, mas eu aconselho vocês verem o período de repetição e colocar o valor lá de acordo com não é tão difícil observar o padrão e colocar, mas tem 3 maneiras para vocês poderem fazer. Bom, agora tem um outro exemplo aqui, que é uma dízima periódica, mas essa daqui é chamada de dízima periódica composta aqui, tá? Bom, mas vamos ver aqui, ele vai dar um exemplo de como fazer, e a gente tem que preencher as lacunas. Nessa parte aqui eu vou preencher, e aí eu vou tentar fazer um método com vocês também de novo, para que vocês façam para essa fração também. Essa daqui já é um pouco mais difícil de fazer só olhando. Tá? A gente sabe que tem o 3, 3, 3, 3 ali, tá? Mas vamos ver aí, vamos ver o passo a passo. Após observar a resolução, Gabriel aceitou a proposta e encontrar a fração geratriz da dízima periódica a seguir. Vamos ajudá-lo. 1. Complete os espaços em branco da resolução. Então, a dízima periódica é 1,233333. Chamou 1,2333 de x. Então, logo, x é igual a 1,233333. Certo? Tranquilo? Então, só chamei de x. Ou seja, tem uma fração que gerou essa dízima, tá? Depois, multiplicou os dois membros da equação por... Então, assim, qual foi o primeiro passo que nós fizemos lá? Nós multiplicamos por 10, não foi? Não foi o que nós fizemos lá? Então, se a gente multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Ou seja, ela está entre o 1 e o 2, ela vai ficar entre o 2 e 3, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 10x, certo? Do lado que uma letra multiplicando por número fica desse jeito mesmo. E a vírgula vai andar uma casa para a direita, ou seja, vai ficar 12,33333. Bom, aí continuando. Pois a parte que não se repete é formada pelo algarismo, no caso, o 2. É o 2, ele não repete, tá vendo? Porque aí a ideia é a gente tirar esse 2 daí, certo? E aí a gente tem o 3333, que é a dízima periódica. Em seguida, multiplicou novamente cada membro cada membro da primeira equação por 100. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu multiplico por 10, porque 10 tem um zero, então a vírgula vai andar uma casa para a direita. Quando eu multiplico por 100, o que vai acontecer? Vai ser duas casas agora. Tudo bem? Então, duas casas. Então, ele pegou o x, que estava representado lá por x igual a 1,23333, agora vai multiplicar por 100, que ele está fazendo porque essa dízima é um pouquinho mais complicada que a outra. Então, fazendo 100 vezes x vai dar 100x, e 1,23333 por 100, repara lá embaixo que a vírgula agora andou duas casas. No primeiro que eu fiz com vocês, ficou 12,333. Nesse caso aí ficou 123,333. Por quê? Porque multiplicou por 100. Tudo bem? Aí, continuando, depois subtraiu os membro a membro das duas últimas equações. Então, ele já colocou lá, ó, 100x é igual a 123,3333. 10x, que é o que eu completei com vocês, ficou 12,33333. Então, fazendo o mesmo método, a gente vai subtrair. Vamos subtrair primeiro as letras e depois a gente faz a subtração das dízimas para ver qual que vai ficar. Então, o que nós vamos ter que fazer ali? Ó? É 100x menos 10. Eu tenho 100, tiro 10, sobra quanto? Sobra 90, só que é 90x, certo? 90 vezes o valor lá.
Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. O ideal é eliminar as dízimas aqui, que eu estou subtraindo duas coisas iguais. Então, vai ficar 123 menos 12, certo? 123 menos 12 costuma dar quanto? 111. Tudo bem? Aí, o que acontece? Aquele 90, ele está multiplicando. O contrário de multiplicar, o que é? Dividir. Então, a fração geratriz que gerou essa dízima será a fração 111 dividido por 90. Essa é um pouquinho mais difícil, tá? Essa daqui que é um pouco mais complicada de fazer. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou resumir aqui para vocês no método, porque ele vai pedir para vocês poderem fazer a dízima periódica novamente aí, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, com vocês, porque eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem, em vez de fazer aquele passo a passo. Quem gostou, beleza, mas geralmente os alunos não gostam muito, não, preferem uns métodos mais práticos. Vamos lá, essa atividade está na página 15. Agora, faça você. Encontre a fração geratriz das dízimas. Então, tá lá 1,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, certo? Então, qual é o número que se repete depois da vírgula? É o 12, certo? Se o período de repetição é de 2 em 2, quantos algarismos eu tenho que pôr na parte de baixo? Esse é o primeiro passo. Então, olha lá, 1,33333333, certo? Qual é o número que se repete? No caso, 3. O período de repetição é de 1 em 1. Como que a gente vai fazer para repetir isso daí? Aí o que eu peguei? Pegando aquele método que é um resuminho do que a gente fez, tá? Eu coloquei com a dízima um pouco maior e eu creio que vocês vão conseguir fazer com esses dois exercícios, que é uma dízima um pouco mais fácil. Peguei já o mais difícil, que aí já fica... Se você entender o mais difícil, o mais fácil vai fazer com mais facilidade. Bom, olha lá. Parte e o período. Então, o que eu fiz aqui, ó? A parte inteira, no caso da dízima 34,13131313. Qual é a parte inteira? É o número 34. Qual é o período? O 13. Certo? De repente 13, 13, 13, 13. Então o que eu fiz? Eu copiei a parte e o período como número inteiro. Que esse resultado aí é como se fosse uma multiplicação desse número por 100. Tudo bem? Que aí vai andar duas casas para a direita. Então eu peguei o número, era 34,3, coloquei 3.403. Certo? Sem a vírgula. Que é como se eu multiplicasse por 100. A gente percebe que no final a gente faz a subtração desse número pela parte inteira. Então, o que acontece? Ó, no segundo item, você vai colocar só a parte inteira, não é o período e a parte inteira, só a parte inteira. No caso, a parte inteira desse número 34,1313, a parte inteira é o número que está antes da vírgula, no caso, 34. E o período de repetição tem a ver com o número de dígitos que se repete. No caso, o período de repetição é 13, então são 2 algarismos, 2, 9. Fazendo a subtração na parte de cima, você já encontra a dízima periódica. Acabou. Tá? Então, é um resumo do que foi feito aí. Então, você vai pegar essa ideia e aplicar para esses dois exemplos, para ver se você consegue compreender. Então, qual é o período e a parte inteira do primeiro item? Seria o 1 mais o 12. Ou seja, 112. Certo? Qual é a parte inteira desta dízima? 1. Então, na parte de cima vai ficar 112 menos 1. E o número que está se repetindo é o 12. O período de repetição é 12, então ficaria 99 na parte de baixo. Qual é a parte inteira e o período? A parte inteira e o período é 1, a parte inteira, mais o período, no caso 3. Ou seja, ficaria o número 13. Menos a parte inteira do item B. Qual é a parte inteira? Só o número que está antes da vírgula, no caso 1. Então, ficaria 13 menos 1, certo? E o número que está se repetindo. No caso desse segundo item, é só um período, ou seja, ficaria um 9 só, certo? Tenta fazer esses dois, tá o exemplo aí, e aí vocês veem aí o que vocês conseguem fazer, tá? Bom, aí o último item da atividade, da aula de hoje, novamente transformar os números em dízima periódica, que é os números racionais aí, certo? Então, tem os itens aí, esse exercício aí eu creio que vocês vão conseguir fazer sem dificuldade.
tá novamente essa simbologia aí para você fazer na calculadora, mas eu creio que se você entendeu a aula de hoje, você vai conseguir fazer sem a calculadora. 2 dividido por 9, quanto que vai dar? É provável que tenha até repetido esses números aí, que às vezes vem repetido na coisa, mas se não repetiu, manda bala aí, tá? Então o 2 vai ser o dígito que vai repetir, o período de repetição é 9. 3 por 9, certo? Qual dízimo é que vai dar? O 3 vai ser o algarismo que vai repetir após a vírgula, o período de repetição é de 1 só. No caso do item C, é o 49 que vai ser repetido. Como está dividido por 99, o período de repetição vai ser de 2 em 2, ou seja, 49, 49, 49. E o último, 5 sobre 9, eu creio que já está até aí no material, mas o período de repetição vai ser, o número vai ser o 5 e o período de repetição vai ser de 1 em 1, porque só tem o 9, certo? Façam esses daí, qualquer dúvida perguntem, mas por hoje é só isso, tá bom? Um abraço a todos, até!